Fala, meus queridos, tranquilo? Hoje nós vamos falar sobre esse camarada aqui, o Gamax GTS CPU Cooler da Deepcool. Neste vídeo agora eu vou estar fazendo um unboxing com vocês, vou estar falando sobre as minhas primeiras impressões e falando também do tamanho dele, se por acaso você está com alguma dúvida se ele cabe ou não dentro do teu gabinete. Eu vou te falar alguns cuidados que você precisa ter antes de adquiri-lo, ok? Eu também vou mostrar para vocês a instalação no meu CPU e também vou fazer testes de temperatura sem ele e depois com ele para ver qual foi o ganho real que eu tive adquirindo esse Air Cooler da Deepcool, o Gamax GTE CPU Cooler de 12 centímetros. Se você já gostou da ideia do vídeo, a única coisa que eu vou pedir para você é para que você deixe o like no vídeo e que você também possa se inscrever no canal. Essa é uma ótima maneira que você tem de me incentivar a estar trazendo conteúdo desse tipo para estar te ajudando junto à minha experiência com todos os equipamentos que eu compro e tenho aqui no canal, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Se na sua jogatina diária você encontra instabilidade na conexão do servidor dos seus jogos favoritos, a ExitLag é parceira aqui do canal. Com a ExitLag você acaba com lag e garante rotas otimizadas e estabilidade na conexão do servidor, melhorando seu desempenho nos jogos. Teste grátis por 3 dias, sem cadastro de cartão de crédito. Se depois de testar você quiser assinar, tem um link na descrição onde você vai ter 20% de desconto na sua assinatura, utilizando o cupom MOB20. Faça como os melhores jogadores, use ExitLag. ExitLag, a escolha dos jogadores profissionais. Fazendo um unboxing do Gamax GTE, a gente percebe que é uma caixa bem simples, mas não deixa de ser bonita e que contém uma informação que para mim é essencial, que é o tamanho das ventoinhas e do próprio dissipador. Abrindo a caixa, a gente vai encontrar uma caixa onde tem todos os acessórios para que você possa fazer a instalação do seu Air Cooler e também a gente vai encontrar o próprio dissipador junto com a ventoinha. Em relação a tamanho do dissipador junto com a ventoinha, eu vou estar mostrando para vocês aí nas imagens ilustrações que tem na própria caixa do produto e também no site da Deepcool dizendo exatamente os tamanhos. E é interessante você observar principalmente este tamanho aí, que é o tamanho total que você vai ter aí, que neste caso desse produto é de 157,4 milímetros. E é com essa medida que você precisa se preocupar bastante antes de pensar em comprar qualquer air cooler. Você primeiro precisa comparar, ver no teu gabinete qual o espaço que você tem dentro dele, desde a parte onde vai o processador até a tampa do teu gabinete, para saber se ele dá, porque se ele não der, aí você vai ter que ficar com o gabinete com uma tampa aberta. No meu caso, eu fiz todas as medidas. Nas minhas medidas, creio eu que eu vou ficar com 15 milímetros, de 10 a 15 milímetros de distância entre a tampa e esse dissipador, que já é suficiente. Vamos ver se eu acertei na hora da instalação. Bom, continuando com o unboxing, ele tem, lógico, o seu dissipador, ele vai ter a sua ventoinha, ele tem também a placa de encaixe que você vai estar alternando aí entre as plataformas AMD e Intel. Ela tem também dois adaptadores, tanto para uma plataforma AMD e outros dois que você vai estar utilizando se por acaso for Intel. Além também de 4 presilhas, porque você pode colocar um fã de um lado e um fã do outro. Ele também traz um saco onde você tem todos os parafusos inclusos. Você vai ter também cabo RGB para você estar ligando ele na função RGB. E você também tem uma pasta térmica para poder estar aplicando. Bom, depois do unboxing com ele já em mãos aqui, a gente pode ver que ele é um material bem construído, tá? Com uma empresa que já trabalha com esse segmento há muito tempo, tá? A gente tem a logo bem bonita aqui escovado nessa parte. A gente tem as aletas dele que é bem fininha, ela é tão fina que ela é muito amolada. Se você passar a mão assim com força, você com certeza se corta aqui. Essa parte de plástico em cima, tá? Que é a tampa que eles tanto falam desse camarada aqui, que é o diferencial, ela é bonita, ok? E também tem 4 heat pipes. Aqui vem com a proteçãozinha aqui quando você for fazer a aplicação e nada mais referente a isso. O que eu posso dizer
é bem construído, é um belo material para o preço que você paga, ok? Já se tratando aqui da ventoinha, eu achei a ventoinha normal. Mas uma coisa legal que eu achei e que é bem pensado de certa forma é que ele tem esses emborrachados aqui, tanto de um lado como do outro, para quando você encostar ele no dissipador, ele não esteja escorregando, ele fique mais firme ainda, certo? E também ele vem aqui, se eu não mostrei ainda, ele vem com dois cabos, um cabo para você ligar ele normalmente, se por acaso a sua placa não tiver aí controladora RGB, e outro justamente para você ligar o cabo RGB que vem no conjunto e ligar o cabo na controladora da tua placa-mãe, ok? Bom, depois das primeiras impressões, eu agora vou fazer o teste de temperatura no meu processador. Eu tenho um Ryzen 5 2600X e esses Ryzen, para quem não sabe, ele já vem com o cooler box do próprio processador. E eu comprei o Air Cooler para o processador justamente para ter um ganho melhor de arrefecimento neste processador e a temperatura dele não atingir as temperaturas atuais. Porque, para quem não sabe, eu faço lives lá na Twitch de segunda a sexta-feiras a partir das 2 horas da tarde. E eu preciso que esse camarada, quando eu estiver jogando e fazendo live, eu preciso que ele esteja com a menor temperatura possível para que eu não tenha thermal throttling. Então, esse foi um dos intuitos primários que me fez comprar este camarada aqui. Bom, pessoal, para o teste que eu vou estar fazendo, eu tenho que dizer primeiro as características que tem o meu CPU. O meu CPU ele conta com 3 fãs, tá? Que são esses fãs aqui da Red Dragon que eu tenho. Então, eu tenho esses 3 fãs na frente que está jogando o ar para dentro dele. E tenho um fã que é do próprio gabinete Thermaltake aqui. Deixa eu até tirar aqui para vocês verem, abaixo do filtro, tá? Que ele está usando como exaustor. Já aqui na tela do meu computador, eu já estou aqui com um CPU-Z aberto, como vocês podem ver, e também o HW Monitor, ok? Eu vou estar colocando ele aqui para estressar o computador. Vou colocar aqui para fazer um bench. Então, um estresse de computador, vou iniciar. Vou deixar ele um tempo, tá? Qualquer coisa, quem quiser saber as configurações do meu PC vai estar aí na descrição. E a gente vai ver quantos graus esse camarada vai chegar aqui estressado antes da gente colocar o Air Cooler da Deepcool. Agora são 12h51, que é quando a gente está iniciando o teste. E lembrando também que aqui está fazendo agora, no momento, 27 graus no meu estado. E eu estou com um gabinete fechado, justamente com aquela configuração que eu falei para vocês, tá? Com 4 fãs, 3 usando como ventilador e 1 como exaustor. Vamos ver como é que o PC se comporta. Voltando aqui, se vocês estiverem ouvindo aí uma panela de pressão ao fundo, é porque aqui em casa não tem muito como evitar isso, tá? Bom, ó, agora são 1h01 da tarde, ou seja, se passaram 10 minutos mais ou menos que o meu computador está sendo estressado. A gente está agora com 91 graus aqui, que é exatamente a máxima que ele está no momento, certo? Então eu vou desligar aqui o estresse e a gente vai partir para a instalação do Air Cooler para depois a gente fazer o teste e ver quanto realmente de ganho eu vou ter referente a esse mesmo teste que a gente vai fazer. Só para vocês verem aqui, ele ainda continua ligado com os fãs e o outro está aqui ligado também. Beleza? Vamos lá para a parte da instalação, pessoal. Antes eu quero falar com vocês o seguinte, olha só. Ele vem com esse manual aqui que é simplesmente didático. Você não tem nada para ler, tá? Ele mostra aqui as opções para você instalar e ele tem a instalação para quem vai fazer a instalação para AMD e você virando ele tem a instalação para quem vai fazer a instalação para o Intel. E aqui tem os sockets, tá? Esse socket aqui, esse socket aqui, e vocês podem ver que ele é totalmente ilustrativo. Não tem como o cara errar, velho. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês, isso aí já é para quem é mais leigo, é o seguinte. Bom, eu desliguei o computador, obviamente, e eu já tirei essa minha tampa aqui. O porquê que eu deixei essa minha tampa? Para justamente você tomar o cuidado de antes que for comprar ele, você pegar o tamanho dele total
aqui no site, ou se você for comprar ele ou qualquer outro, e saber se ele vai dar justamente aqui para quando você for colocar ele aqui, você poder fechar a tampa e ele fechar. Então, o que foi que eu fiz? O que você pode fazer? Você tem que medir, quando você for medir, você tem que considerar que abaixo do meu coolerzinho aqui, eu tenho um processador. Depois do processador, eu tenho a placa-mãe. Depois da placa-mãe, eu tenho um espaçozinho até essa borda. E depois dessa borda, eu ainda tenho outro espaço até a minha tampa. Ou seja, eu não posso simplesmente pegar essa medida aqui do gabinete, pegar essa medida aqui e comparar com a medida dele ali e dizer, ah, vai dar. Não, eu tenho que dar o desconto da tampa, do espaço da tampa para onde fica a placa-mãe, depois do espaço da onde fica a placa-mãe para a própria placa-mãe e depois do espaço da placa-mãe para o processador. Então, simplificando, você pode pegar uma régua, pode botar em algum slot desse aqui de memória que dá mais ou menos a mesma altura que vai ficar o processador. Deixa a sua tampa mais ou menos assim no gabinete e você faz a medição. Você coloca aqui, não vai estragar, essa minha régua é de plástico, então eu coloco ali em cima com todo o cuidado do slotzinho da memória, deixo ela em pezinha e faço mais ou menos aqui a medida, tá? Não sei se vai dar para ver ali, mas dá mais ou menos, eu olhando aqui, dá mais ou menos 162, 63 milímetros de distância. Como esse aqui é 157 milímetros, então eu vou ter, na verdade, uns 5 milímetros, de 10 a 5 milímetros de folga apenas. Eu tirei tudo aqui da minha CPU, mas necessariamente você não precisa tirar tudo da CPU, tá? Você consegue instalar ele apenas tirando a memória, você tira aqui o Cooler Box e coloca ele. Mas eu tirei, aproveitei para dar uma limpada e também eu gravei uma parte do vídeo dessa placa, tá? De um vídeo que eu vou fazer e botar no canal futuramente, então eu já aproveitei para gravar. Bom, eu tirei, essa é a base do Cooler Box. O Cooler Box é esse, eu já limpei. Esse é o Cooler Box da AMD, normalzinho. E esse daqui é a placa que vem atrás. E essa é a placa que a gente vai colocar deles, tá? E como eu falei, o manual deles é bem intuitivo. Ali ele diz qual é o furo que você vai usar para AMD e para a M4. Como o meu é a M4, socket a M4, eu vou estar utilizando ela assim, dessa forma, ok? E vou colocar na placa. Bom, aqui eu não preciso tirar ela totalmente, eu consigo pela tampa traseira colocar ela aqui e eu vou fazer essa instalação, ok? No caso, o ideal é pegar isso aqui e ver quais são os furos que encaixa na tua placa-mãe antes de colocar esses parafusos aqui, certo? No caso, você faz isso aqui primeiro. Você vem aqui nos furos que tem a tua placa-mãe e dá uma olhadazinha qual é que elas encaixam ali, certo? Vamos lá, pessoal, deixa eu fazer uns comentários rápidos na hora de você instalar ele. Dificuldades que eu tive, tá? Primeira coisa, como eu falei, ele deu no gabinete, com certeza eu vou conseguir colocar a tampa e fechar, mas vocês podem ver que ele fica quase rente, ó.
Então, primeira coisa que você tem que fazer. Outra coisa, eu tentei colocar ele com uma placa mãe no lugar, então não dá para você montar a hélice ou a ventoinha nele, no dissipador primeiro, e depois vir com os dois juntos e colocar. Por quê? Porque o parafuso aqui embaixo, você não tem como atarrachar, né? Então você tem que colocar o dissipador antes, atarrachar e lá fixar o dissipador e depois colocar a ventoinha. E por último, a dificuldade da ventoinha foi, desse lado é fácil você colocar a presilha, mas do outro lado, aqui, eu tive dificuldade por falta de espaço. Mas deu para colocar. É um pouco de dificuldade que você tem que tomar cuidado, porque como é muito frágil isso aqui, tanto a presilha como as artezinhas do dissipador, você tem que sempre tudo tomar muito cuidado. Quando vocês forem colocar a ventoinha, vocês olhem primeiro a questão de organização de cabo, se você vai deixar o cabo saindo aqui por cima, aqui pelo lado. Eu, no caso, decidi que ele vai sair aqui por baixo. Então eu liguei o da ventoinha alimentação aqui embaixo, né, que é próximo, praticamente toda a placa é assim. E o outro que é RGB, eu vou jogar ele por trás. Aí ele vai sair aqui para poder vir pro RGB, que é aqui da minha placa, para ele não ficar passando aqui por cima mesmo, entendeu? Fala aí, pessoal. Air Cooler no lugar. Ele já está funcionando aqui. Acabei de ligar ele. Eu não configurei ainda a questão de RGB, então ele está mudando a cor aí aleatoriamente. Mas é só para detalhar que realmente ele deu aqui. Outra coisa também que eu preciso falar com vocês é o seguinte, olha. A memória, como a minha placa tem 4 slots, então o primeiro slotzinho aqui, ele fica muito, mas muito próximo do coolerzinho aqui, tá? Da ventoinha. Então se você tiver uma memória aí de repente com um dissipador um pouco maior, cheio de frufru, que vá para os lados, apesar que não existe muito modelo assim, ele pode sim pegar aqui na ventoinha, ok? Então tem essa ressalva aí. Agora vamos testar o que realmente eu comprei ele, que é para ver se ele vai manter a temperatura desse danado desse meu processador um pouco mais baixo do que ele ficava. Vamos fazer o teste de novo e fazer a comparação, claro. Bom, pessoal, agora para mim é aquele momento mais aguardado, que é realmente o que vai me dar o benefício que eu quero, tá? Aqui atualmente está em 44 graus, o máximo que ele chegou foi 51. Eu vou estar startando o stress aqui, vou botar aqui mais uma vez o benchmark no CPU-Z, e a gente vai estressar ele durante 10 minutos, que nem a gente fez no teste passado. Agora são 4h49, então a gente vai rodar ele aí até as 5 horas, né? 4h50, então até as 5 horas da tarde. E eu volto aí para a gente ver se realmente valeu a pena esse investimento ou não. Bom, pessoal, seguinte, agora são 4h59, vai dar 5 horas, né? Praticamente 10 minutos. O teste ainda está aqui, né? Ainda está aqui para dar o stop, ele está processando. Vocês podem ver aqui, o processador está a 100%, todos os núcleos. Ele está aqui com o clock a 3800 e, cara, eu me surpreendi bastante, mano. Olha só a temperatura que ele tá. Ele tá a 70 graus no momento, que é exatamente a temperatura máxima que ele chegou. Ele praticamente passou o teste todo em 69 graus. Eu tenho que lembrar que a temperatura, né, como tá um pouquinho mais tarde, a sensação térmica aqui tá de 26 graus. Quando eu fiz o primeiro teste, estava em 27, então vou considerar aí 1 grau apenas, então eu vou julgar que aqui deu 71 graus, ok? Mas, cara, o custo-benefício é assim excelente, porque eu tive um ganho aí praticamente de menos 20 graus de temperatura no meu processador, que é excelente, é exatamente o que eu queria. Então, assim, em termos de custo-benefício, sinceramente, valeu muito a pena comprar o Air Cooler. Então, como vocês puderam ver aí, eu tive um ganho aproximado de menos 20 graus no processador, aonde isso é excelente, e isso julgando que todos os núcleos estavam a 100%, ou seja,
Como eu não vou utilizar esse computador nem sempre com o núcleo a 100%, eu com certeza vou ter um ganho muito maior aí. Para você ter uma ideia, eu agora quase não estou utilizando ele está aí com 41 graus o meu processador. Mas eu saí daquele limite entre 85, 90, às vezes até 95 graus, que é o limite máximo dele, correndo o risco aí de trazer danos ao meu CPU, ao meu processador. Com o Aircooler eu acabei sanando isso. Lembrando que eu ainda vou receber mais um kit da Red Dragon, que são 3 fãs, eu vou colocar lá onde vou ter uma circulação melhor. Talvez eu ganhe 1 grau ou 2 ainda nessa temperatura e vai ser excelente para mim. Bom, falando dessa forma, eu só posso dizer que mesmo o investimento sendo um pouquinho alto para muitos e não tão alto para outros, para mim valeu a pena e estou satisfeitíssimo. Vale muito mais a pena você gastar num Aircooler do que, por exemplo, você gastar em 3 kits de fan. Se você está pensando em refrigerar seu PC, sua CPU, compra o Aircooler. Olha só, para você ter uma ideia, ele tem um airflow tão legal que até aqui atrás, onde eu não tenho fan ainda, porque ainda vai chegar, ele consegue jogar o ar aqui e o ar sai simplesmente legal. Então, investe primeiro no Aircooler, depois você investe em fãs. Isso é a minha recomendação. E os únicos adendos que eu falo para vocês são os cuidados que vocês devem ter. Pesquisem bem antes o tamanho dele, se ele cabe dentro do teu gabinete. Presta atenção na hora que você for montar aonde você vai colocar o fio, né, a organização do fio. Segundo, preste muito bem atenção quando você for colocar ele na sua placa-mãe. Eu acho que a única coisa que talvez a Deepcool ele pode estar melhorando nesse Aircooler é aquele suportezinho que vai atrás na placa-mãe. Eu senti falta de, mesmo ele sendo de plástico e um plástico bem duro, eu senti falta da parte que encosta na placa-mãe ter ali uns thermal padzinho que seria excelente. Para você ter uma ideia, o cooler box que vem desse processador, a parte que vem atrás da própria placa-mãe, ela já tem um thermal padzinho, parece um plástico, um silicone que protege ali e evita de arranhar. Então tenha cuidado sempre que você for apertar todos os parafusos. Só aperta até ele firmar, não aperta mais do que isso, não tem necessidade e você não vai ter nenhum problema. Eu espero muito ter ajudado você, ter tirado você essa dúvida de você adquirir ou não esse produto, de dizer para você se sim esse produto é bom ou não. Agora, logicamente, eu vou ficar utilizando ele, vamos ver se ele dura. Se por acaso der algum problema ou ele for muito bom, lá na frente eu vou estar postando, por exemplo, 6 meses com o Aircooler ou 1 ano com o Aircooler. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Valeu, falou e fui!